Prezados alunos, boa noite. Vamos iniciar mais uma videoaula, com o nosso assunto PCA, Programa de Conservação Aditiva, parte 5 da disciplina de Segurança do Trabalho 2. Antes de começarmos a falar sobre as questões das diretrizes, recomendações da Fundacentro, eu já havia comentado na videoaula anterior que nós iríamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Aqui eu relacionei os principais pontos contidos dentro do manual para que pudéssemos esclarecer nessas videoaulas. Não só na videoaula 5, mas na videoaula 6 também vamos continuar falando sobre esse assunto. Por que eu resolvi trazer de forma mais detalhada? Primeiro ponto é porque os profissionais de segurança precisam conhecer um pouco mais sobre o que a Fundacentro faz, Qual é a sua atuação dentro daquilo que faz parte do nosso trabalho enquanto profissionais de segurança. E aqui está um exemplo de tudo isso, O PCA é um programa de conservação aditiva, que eu já até havia comentado, que trata justamente da exposição ao ruído, Que nem todas as atividades precisarão estar desenvolvendo esse programa, mas sim as atividades que possuem realmente um alto índice, um índice elevado no caso de ruído no ambiente de trabalho, tá? Então, o PCA, dentro dessas recomendações e diretrizes da Fundacentro, nós vamos perceber aqui que existem pontos necessários e importantes vocês conhecerem, tá bom? É claro que isso não os impede, de vocês pegarem o manual, dar uma lida minuciosa a respeito do assunto e se aprofundar um pouco mais através de outras pesquisas na internet, é claro. Buscar sites, seguros, fontes seguras, tá? Para que você também não venha a obter um conhecimento que não seja realmente necessário e verdadeiro diante do assunto a ser explicado nessa videoaula, tá bom? Então vamos iniciar, Aspectos legais e normativos relacionados ao PCA. Bem, com relação aos aspectos, a norma regulamentadora NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, estabelece que as ações preventivas devem ser iniciadas quando a dose de exposição ultrapassar 0,5 ou 50%, sendo nesses casos necessárias ações de monitoramento periódico da exposição, informação aos trabalhadores e controle médico. Nesse primeiro parágrafo aqui eu estou dizendo o seguinte, que a NR9, todos já conhecem, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é a principal norma hoje trabalhada com relação a essa questão da avaliação, das medições, quantitativas e qualitativas dos riscos no ambiente de trabalho. Veja que nesse primeiro ponto ele já deixa muito claro que o próprio programa, para que ele realmente seja assim eficaz e se desenvolva de forma correta na organização, dentro do processo de trabalho, ele precisa ter essas informações baseadas no PPRA. Outro ponto importante, a norma regulamentadora NR7, veja bem, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, estabelece as diretrizes e os parâmetros mínimos para a avaliação e o acompanhamento da audição em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonoras elevado, por meio da realização de exames audiológicos de referências sequenciais, fornecendo parâmetros para a classificação dessas perdas auditivas. Então, assim, fazer o exame admissional, exame periódico, exame demissional, mudança de função, de retorno ao trabalho, já faz parte das diretrizes da NR7, tá? Mas quando se fala de PCA, de Programa de Conservação Aditiva, com base nas diretrizes da Fundacentro, é uma coisa um pouco mais rigorosa, tá? Então, aqui dentro das recomendações, você observa nesse segundo parágrafo, tão importante é a NR7. Tá? Vamos dar continuidade. Outra norma regulamentadora, NR36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. Estabelece que deve ser implementado um PCA para trabalhadores expostos a nível de pressão sonora acima dos níveis de ação, contendo no mínimo o quê? Controles técnicos, administrativos da exposição do ruído, monitoramento periódico da exposição, das medidas de controle, treinamento e informação aos trabalhadores, determinação de EPIs, audiometrias conforme anexo 1 da NR7, histórico clínico e ocupacional do trabalhador. Veja que nós temos também uma outra norma, que é a NR36,
que é uma das atividades, né, muito comuns e importantes, né, no nosso dia a dia, que é justamente as empresas que trabalham no processamento de carnes e derivados. Ela já estabelece a necessidade do programa existir, né, o PCA. Então veja que a gente acaba encontrando dentro das normas, né, as diretrizes legais, algumas normas que deixam muito claro a necessidade do desenvolvimento e da implementação desse programa. A outra coisa que eu queria comentar com vocês é justamente sobre a parte de elaboração e gestão do PCA. Esse assunto aqui a gente já até comentou na aula passada, mas eu coloquei aqui só para a gente relembrar que o PCA, por se tratar de um histórico, né, um documento histórico, ele tem um passo a passo a ser seguido. Aqui ele tem basicamente 10 etapas extremamente importantes que os profissionais de segurança precisam saber. Tá? Tem que ter introdução, os objetivos, as políticas que a empresa possui, né? Responsabilidade e competência, é muito importante que a autodireção, as áreas, né, trabalhem em conjunto, né, para monitorar, desenvolver esse trabalho de forma muito mais eficaz, muito mais para que se torne realmente eficiente, né, ao longo do tempo. Avaliação da exposição, gerenciamento audiológico, controle médico, como a gente já falou, medidas de controle coletivo, gestão de equipamento de proteção auditiva, educação, capacitação, motivação de trabalhadores e demais envolvidos no programa, manutenção e registro é importante, né? Colocar isso dentro do próprio programa, avaliação do programa em si. Claro, quando se fala de passo, de diretrizes que o documento tem que ter, esse passo a passo, isso são toda a parte de diretrizes necessárias para o desenvolvimento dele, tá bom? Então, basicamente, ele tem que ter esses 10 pontos aí dentro do próprio documento, do próprio histórico, tá? Política da empresa com relação ao PCA. Descrever a política da empresa quanto à proteção auditiva, estabelecendo o quê? Objetivos, diretrizes, público-alvo e sua participação. Então, quando você fala de políticas da empresa, quando você vai elaborar, você profissional de segurança, você vai elaborar o PCA, você tem que entender e colocar dentro desse programa aquele cenário, aqueles profissionais, aquelas áreas que vão estar empenhadas em fazer com que isso realmente aconteça, com que realmente ele se desenvolva o PCA, porque por se tratar de um programa, ele pode simplesmente ser arquivado ali e ser esquecido, certo? É claro que esse trabalho não vai depender só dos profissionais de segurança, porque a gente sabe que isso envolve todo um grupo de pessoas, todo um grupo de pessoas, de áreas, né? Então, assim, existe um interesse coletivo nisso, tá? Responsabilidade e competência. A empresa deve estabelecer as responsabilidades de todos os envolvidos no processo de elaboração, implementação, gestão de PCA, bem como as competências requeridas para esses profissionais, entre os quais inclui o administrador do programa, tem que ter os responsáveis pelo PCA, tá? Não pode ser só o SESMIT, certo? Os participantes na execução do PCA, aí tem que ter as funções e as áreas envolvidas, né? Lembra que eu falo sobre as políticas? Pois é, nas responsabilidades isso tem que estar bem mais claro. Os trabalhadores e supervisores e gerentes. Então, todo esse povo tem que estar envolvido dentro do documento em si, lá todas as suas responsabilidades e compromisso. A avaliação da exposição. Deve ser realizada a avaliação da exposição dos trabalhadores à fonte de riscos que possuem contribuir para a ocorrência de perdas auditivas, como ruído, agentes ototóxicos e vibração. Segundo a NR9, essa avaliação deve incluir reconhecimento dos ambientes, das condições de trabalho, as atividades realizadas, situações de rotinas e específicas, a identificação, quantificação e classificação das exposições com relação ao ruído, se houver a presença de substância química como evidências de ototoxicidade, nexo A, essas devem ser identificadas, né, e a exposição dos trabalhadores quantificada conforme previsto na NR9. Então, esse ponto aqui com relação à avaliação da exposição, ele é importante, porque assim, não é só o ruído que causa danos à audição do trabalhador, não, tá? As substâncias químicas, dependendo da concentração, do tempo de exposição desse indivíduo, dependendo desse ambiente ao qual ele está inserido ali, a atividade que ele desenvolve, se ele tiver exposto a determinados tipos de agente químico, ele também pode ter aí tipo que um agravamento
tá? Porque além do ruído, ainda existe mais um outro agente aí que pode contribuir de forma direta ou indiretamente, tá bom? Gerenciamento audiológico e controle médico. Segundo a NR9, as ações de controle médico devem ser implantadas para todos os trabalhadores expostos ao ruído acima do nível de ação, independente do uso de protetor aditivo, tá? As diretrizes, os parâmetros mínimos e a metodologia para a avaliação e o acompanhamento da audição dos trabalhadores expostos a nível de pressão sonora elevado por meio de exames audiológicos de referências e sequenciais, tá? Devem atender o disposto do anexo 1 da NR7. Então, assim, novamente tratando desse ponto, os exames audiológicos são os exames direcionados à questão do ouvido, né? Esse tem um exame audiométrico, né? Que é um dos mais comum na realidade, que o colaborador faz quando ele é admitido e periodicamente ele tem que fazer. Inclusive, com base no PCMSO, os médicos, né, profissionais da medicina do trabalho, estabelece que tem que ser feita a cada 6 meses, né? Então, sim, por que essa preocupação? Porque os níveis de ruído elevado, com certeza, pode causar a perda ou redução permanente da capacidade de ouvir, né? E nós não queremos que isso aconteça. Então, aqui dentro desse escopo geral, a gente observa o seguinte, que as recomendações que a Fundacentro faz, assim como as normas regulamentadoras, são extremamente importantes ao nosso trabalho enquanto profissionais de segurança. E cada vez que você começa a ler e se aprofundar mais no assunto, você começa a entender de que forma você pode colocar esse trabalho aí em prática. É claro que quando se fala de programas, né, saúde ocupacional, a gente vai estar sempre relacionando as responsabilidades ao SEGMENT. Mas nós não somos os detentores de todo esse conhecimento. Nós sempre podemos trabalhar em conjunto com as outras áreas, uma vez que a medicina envolve o médico, envolve o técnico de enfermagem, envolve o enfermeiro, né? E a gente vai fazer um trabalho em conjunto, né? Basicamente é isso. Na próxima videoaula vamos estar dando continuidade nesse assunto, tá? Porque é um assunto muito extenso. Claro, sempre focando nos principais pontos dentro daquilo que a legislação determina, tá? Para esclarecer melhor o conhecimento de vocês aí, talvez até as dúvidas, certo? Espero que tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser.